Olá, pessoal. Tava aqui vendo como é que eu estava. Tá chovendo, então eu tive que arrumar um pouco a luz, porque aqui está caindo o maior toró aqui. Eu não sei como é que vocês estão. Primeiramente, boa noite. Eu espero que venham me prestigiar o meu convidados de hoje, que é Fernando Guimarães, astrólogo e colega e amigo. E o assunto que nós decidimos voltar a conversar, na realidade, é realmente a quadratura entre Saturno e Urano, que vai começar a realmente mexer na nossa vida, certo? Mas, ok. Boa noite. Deixa eu ligar aqui então. Vamos lá, ver a solicitação. Transmitir ao vivo com... Vamos ver se entra. Eu acho que eu pedi para entrar. Vamos aguardar o Nando entrar, né? Para a Boa gente falar. noite. Olá, Nando. Ai, Tá gostei vendo bem? da... Tudo bem? Tudo bem? Gostei desse Tudo bem. Vou céu aumentar aí o volume atrás. aqui que o meu ficou baixinho. Pensei que você fosse colocar aquela camisa linda, cheia de estrelas, etc. Eu vi. Ela vai chegar pelo correio. Vai ser estreada numa live, mas vai chegar pelo correio. Uau! É Achei bonita, né? fantástica. Então, já estou agradecendo aqui as pessoas, a minha xará Grazelinha do coração, que eu estou esperando ela para uma visita, assim que a gente puder diminuir um pouco, né, essa coisa da máscara, né, um pouquinho, dar uma relaxada. E eu estava explicando que nós escolhemos esse assunto, que é um assunto que já foi muito falado na internet, primeiramente porque na minha gravação com a Márcia, com a Beth, com você, aqui pipocou tudo, eu não sei por quê, porque hoje está ótimo, mas é assim, né? A internet a gente não comanda. Não controla. E outra coisa, eu acho que assim, dá mais espaço para perguntas, estamos, né, estando... Isso mesmo. O Instagram é bom para isso. Isso, em duas pessoas também fica mais fácil. Nós vamos falar, então, sobre essa quadratura, mas não somente. Mas nós vamos posicionar no mapa das pessoas. O que é que isso vai fazer? Né? Que é muito importante a gente Exatamente. se Isso. posicionar. Ok, então, primeiro você se apresenta, apesar que todo mundo te conhece, quem está aqui, mas pode falar. Tá bom. Então, primeiro quero agradecer a você novamente pelo convite. Eu ainda estou devendo, preciso fazer um convite para você vir no meu canal no YouTube lá, que também é interessante. E agradecer a presença de todos, né, seus convidados, meus convidados, o pessoal que nos assiste, nos acompanha. Então, eu agradeço bastante. Né, muitas pessoas, você sabe, que não puderam estar agora, depois vão assistir, não é? A gravação. E eu sou Fernando Guimarães, eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, mas há muitos anos moro aqui em Campinas, no interior de São Paulo, onde eu comecei a estudar astrologia aqui, fazer faculdade aqui, depois terminei na USP. E terminei meus estudos, terminei não, vamos dizer assim, fiz os cursos básico e intermediário em São Paulo, na escola Régulos, que ainda existe lá na Isso, rua, claro. esqueci o nome da rua lá, Paraíso, não? Na Rua Estela. Na Rua Estela do Paraíso. E também fiz na escola, no Astro Center, na Rua Lisboa, lá em Pinheiros, a escola do Sim. Beto Boton e da Marilu Simons, fiz lá. E depois me mudei para os Estados Unidos, já fui para ficar 2 anos, acabei ficando 18 anos. Então, Sim. lá eu me envolvi com associações, como a gente tem aqui, né, da CNA, tem a Associação Nacional lá, aliás, várias, mais 3. Vai. Então, lá comecei a desenvolver, aprendi coisas novas, mas também ensinei um pouco porque eles não conheciam, por questão de linguagem, tradução, eles não conheciam o Jean-Baptiste Morin de Villefranche, né, não conhecem o André Barbeau porque ele só escrevia em francês ou latim. Então, agora que eu vim embora, né, já faz 8 anos, é que eles estão traduzindo na Inglaterra o André Barbeau e Para o inglês. depois para o inglês. E já há uns 10 anos atrás, um grande astrólogo lá da AFA, né, da antiga astrologia, Sim. começou a traduzir todas as obras do Morin de Villefranche. São Uhum. 20 livros, então agora a gente vai falar a mesma linguagem, não é? Claro, claro. Porque é coisa bem de aquário, né? Já que nós É, estamos
Eu queria que você falasse uma coisa. Bom, hoje, eu só quero dar uma introduçãozinha pequena, porque hoje foi comemorado 250 anos do nascimento de Beethoven, né? Então, se falou muito hoje, né? Eu ouvi a Rádio Cultura hoje, enquanto eu trabalhava, enquanto eu não estava atendendo. E eu me lembro, porque eu fiz uma tradução de um livro belíssimo sobre a vida e a obra de Beethoven, com uma amiga que já está no céu, uma estrelinha ela. Ela era tradutora, me pediu auxílio porque eu aprendi piano, tocava piano, então eu entendia de música, ela era só tradutora. E, claro. Entendi. E aí, me lembrei da história da surdez, já que nós estávamos falando de Saturno, né? Uhum. E todo mundo lembra, Saturno ficou, né? O Beethoven ficou surdo, tá certo? Aí eu fui procurar lá no Astro Data Bank, porque eu não tinha a data, nem no livro que eu traduzi, eles falam, eles começam a falar quando a morte da mãe dele, quando ele tinha 16 anos. E, e aí eu vi realmente que, para mim, o horário com nascimento aquariano e aquário é muito adequado, porque ele foi um revolucionário dentro da música, né? Ele iniciou uma era nova na música. Então, eu acho que hoje, né, que nós temos essa coisa, temos o ingresso de Saturno em Aquário, signo do qual ele é regente, porque na época que nasceu o Beethoven, não se conhecia Urano como sendo regente, né, desse signo. Então, a astrologia tradicional ainda usa esse planeta Saturno. como regente, né? Isso. E aí eu fui lá e ver que foi com 26 anos, não, dos 28 aos 29 anos, começou a primeira surdez. Ele começou a perceber que ele estava perdendo a, a audição do lado direito. E foi com 58, ou seja, primeiro anel de Saturno, segundo anel de Saturno, né? Então, eu queria que você começasse a falar de Saturno, porque eu gosto de falar de Urano. Eu tenho um ascendente aquário. Então, tá bom. Eu gosto muito de Urano, só que eu tenho uma implicância, né? Eu já falei, porque eu acho que o nome do planeta não deveria ser Urano, porque não tem a ver com o velhão lá que foi castrado para o Saturno, eu acho. Então, não é o pai de Saturno, Urano, que nós conhecemos, né? Que seu planeta, né? O Aquário, ele não é, mas isso não é a discussão para hoje, né? Mas eu gosto muito de Urano pelo que ele representa, né? Ou seja, o planeta, não o deus mitológico Urano, né? E Saturno tem uma relação muito próxima com ele, porque ele é o regente do meu ascendente e ele está combusto junto com o meu Sol no meu aniversário, né? Que é amanhã. Né? Então, amanhã é o retorno do Sol e depois, sábado ou domingo, 28 graus de Sagitário, está o meu Saturno. Então, eu conheço desde criança, e através do meu pai. O meu pai era saturnino. Infelizmente, quando ele nasceu, não tinha hora de nascimento, mas ele teve problema de surdez na infância. Então, eu acompanhei isso. Saturno, você vê, a gente pode falar da surdez ou qualquer outro tipo de coisa, é uma limitação da comunicação humana. Então, Saturno tem a ver com limitações. Não é? E quando a pessoa desenvolve uma força de vontade ou de caráter para superar essas deficiências, ele pode virar um gênio, não é? Ao invés de ficar com autopiedade, se lamentando, né? Sim. E Saturno eu considero, e a gente pode perceber, quem já é o estudante de astrologia percebe a diferença de Saturno regente de Capricórnio, transitando em Capricórnio, e Saturno regente antigo e para os clássicos ainda de Aquário, né? No seu domicílio diurno, ar fixo, né? Ele tem uma maior rigidez por ser fixo, né? Mas Saturno tem essa motivação de cardinalidade também. Então, eu acredito que a gente vê muito bem isso nos grupos de astrologia do Facebook e antigamente no Orkut. As pessoas não gostam de ser limitadas, não gostam de serem cobradas em suas responsabilidades, entendeu? Então fica uma imaturidade que não tem a ver só com idade. A gente fala adolescente é imaturo, não é só, tem muito adulto,
né, sexagenário, que não assume uma responsabilidade ou junto à família, ou junto ao emprego, ou junto à sociedade, porque é o eterno Mercúrio, o eterno jovem, o rebelde, né? Então tem uma série de coisas. Então Saturno tem grandes lições para a gente, né? E a gente não deveria, apesar de tudo que se fala de negativo, a gente lembra, os astrólogos modernos também lembram o positivo do Saturno, e eu gosto muito, né? Porque às vezes ele funciona como um freio, um cabresto que pode cortar a liberdade, mas lá na frente você vai ver que aquilo salvou sua vida. Parou antes de você cair num exagero jupiteriano de excesso. Então, eu gosto do Saturno nesse sentido. Eu falo que é o cercadinho que a gente põe na criança para que ela não caia fora e não faça besteira. Ou seja, a rede que a gente coloca na janela, né? Aqueles proteções que a gente põe na eletricidade em casa, não é? É isso que faz Saturno. Que faz, normalmente, quem faz isso? Os pais, né? Da criança. Limitam a criança às vezes se joga no chão, esperneia, briga, né? Fala, ai meu Deus, grita. E aí os pais às vezes cedem. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a criança precisa de estrutura e limitação, né? Isso. Estrutura e limites. Ele impõe limite. Fala, não, aqui você não pode passar. Mas não é que ele não pode passar porque eu não quero. Porque é ruim para você, porque você vai se esborrachar. Vai acontecer alguma coisa ruim com você. Porque ele age como um pai. Né? E no nosso mapa? Então, no nosso mapa, eu vejo isso como sendo o lugar onde nós temos os nossos medos, porque aprendemos a colocar não, né? Não, né? A criança com 2 anos, não, ele só recebe não, né? É verdade. Então, a gente acaba, no nosso mapa, é bom a gente olhar em que signo que ele está, né? Mesmo no mapa da gente, para saber que essas são as coisas que são mais limitantes para nós, que nós temos que nos esforçar mais para superar, tá certo? Então, fala mais um pouquinho de Saturno que eu vou te deixar falar. Grazi, sabe o que eu pensei? Que a gente, na psicologia, na psicanálise, né, que é o trauma da castração, muitas pessoas esquecem que nós, cada um de nós, às vezes, pode ser um Saturno na vida do outro. Quando a gente tem... então, todo mundo reclama do Saturno externo. Mas a gente, às vezes, como chefe, um gerente, como um chefe no departamento, como pais e mães que a gente se torna, como qualquer outra função de autoridade, ou às vezes profissional, a gente acaba dizendo não para proteger, ou a gente acaba limitando as outras pessoas também. Então, muitas pessoas, isso faz parte daquela imaturidade que eu falei, elas cobram, né, e rejeitam o Saturno fora, externo, mas não assumem que nós também temos um Saturno interno no nosso mapa, né, uma subpersonalidade. E na realidade é aquele momento que Saturno, né, que Saturno entra para dentro da gente e a gente começa a perceber o quanto nós aprendemos, né, dos nossos pais e viramos pais, e muitas vezes pais, nós viramos os filhos, viram pais dos pais, né? E isso tem também a ver com Saturno, que é a velhice, não é? Rege a terceira idade, é aquele eremita que está lá no arcano maior do tarô, né? Aquele eremita, pensador. Na realidade, uma coisa que tem a ver com Saturno também é a ambição, né? Eu acho que o Saturno é ambicioso. Não no sentido do escorpião, né? Porque o escorpião também é muito ambicioso, mas o Saturno, ele quer conquistar espaço e vai subindo nas montanhas, né? Vai subindo, que nem um cabritinho, né? Um cabritório. Então, ele vai subindo, subindo, subindo. E não quer descer, ele não quer largar a cadeira dele para dar para outro, entendeu? Então, muitas vezes, nós limitamos. Por que limitamos? Aqui está falando a Adriana aí, falando que a criatividade precisa da limitação. Sim, por quê? Porque a criatividade tem mais a ver com o Urano, né? Coisa nova, diferente, aquela coisa que te tira do seu limite, do lugarzinho que você já conquistou, e você quer ficar naquele lugarzinho que você conquistou. E, de repente... O Saturno, ele fala, eu não quero, porque em Capricórnio ele estava
domiciliado, mas, na realidade, entrando em Aquário, ele também entra no seu domicílio num signo fixo. Então, é pior ainda. Ele não aceita desafio. E ele pode ficar muito bravo quando ele é desafiado, né? O Saturno, porque ele não é fácil, não. Não é? Voltando Então, a falar o que ela disse de criatividade, a diz que gente... a criatividade precisa da limitação para que seja... Sim, tá certo, porque quando a gente é muito criativo, eu não digo nem só criativo, aí eu entraria mais com a originalidade e a vontade de ser diferente. É o revolucionário, isso. O Saturno é aquilo, é o status quo. E o Urano é o revolucionário. Né? O que eu queria falar sobre essa da criatividade é assim, a gente pode perceber que as pessoas que têm limitações físicas ou às vezes por falta de problema financeiro, ela consegue superar a carência, entendeu? A falta de material faz as pessoas acharem soluções criativas aonde você achava, né? O Joãozinho 30 é um exemplo, ele usava sucata para fazer aquele brilho do Carnaval da Beija-Flor. Então, nesse sentido também, porque parece que é como os trígonos. Se vem com muita facilidade, a gente fala, amanhã eu faço. E nunca escreve o livro, nunca compõe a música, nunca faz nada. Fala assim, é tão fácil, amanhã eu faço. Isso não é verdade, a gente vê. Nesse sentido, o que me incomoda muito no Saturno é assim, que ele gosta, ele é o mais materialista dos quatro últimos signos do zodíaco, né? Por razões, porque é o signo de terra, que ele rege em Capricórnio, um dos mais... Então, ele dá muito valor à letra, você entendeu? A letra da lei. E às vezes parece desumano, parece que ele não vê o lado humano como um julgamento que seria mais justo, vamos dizer, de Júpiter. Ele segue a letra da lei, às vezes uma lei morta, uma lei que existe ainda na legislação, mas caducou a tradição. Isso eu não gosto, realmente. E aí vem Urano para quebrar com essa tradução, com essa tradição. Então, né? Tem uma moça aqui que chama Maria Rita, que pede explicação. A diferença entre Saturno, regente de Aquário, e Saturno, regente de Capricórnio. Você quer ajudar aí? Uhum. Fala você, o que você acha que o Saturno, regente de Aquário, se diferencia? Bom, primeiro porque o elemento é outro, né? O elemento é outro. Um é o elemento de terra, que é a conquista do espaço. É uma conquista material, muitas vezes de posicionamento social. Né? Então, ele quer subir na vida dentro de uma grande empresa, de um grande conglomerado, às vezes até em lugar tipo político, né? Que funciona muito bem ali, porque o cara... E depois não larga a cadeira, ele quer ficar ali, porque é ali que ele conquistou. Quando ele entra em Aquário, ele se encontra num lugar diferente, mas continua sendo muito preconceituoso. Porque Aquário é ar. E o ar fala. Eu acho que isso, o ar, ele vai mais pro mental, mas você sabe, eu acho assim, o Saturno em Capricórnio é quando ele é o chefe, é o gerente, você entendeu? É o pai. Depois, em Aquário, ele se aposenta, então ele não tem mais responsabilidade, é o avô. O avô deixa os netos fazer com eles o que o filho não podia fazer. Você entendeu? O avô é mais humanista, humanitário, do que o pai, que tinha autoridade. Claro. Aquário. Então, é uma diferença básica, eu falando para Maria Rita, assim, Saturno em Aquário é o pai autoritário e Saturno em Capricórnio é o pai autoritário. E o Saturno em Aquário é o avôzão que faz toda a vontade do neto. Que diz também, que toma conta, que não deixa o netinho se meter nas empresas. Toma conta, mas ele cuida mais da educação, não é? Isso. Ele cuida muito da educação. Tem mais paciência, ele fica contando sobre as experiências. E eu acho que sim, essa coisa do avô eu adorei. Porque eu acho que tem muito a ver mesmo. Eu que sou avó, eu vejo, eu dou mais explicação para uma criança antes de fazer alguma coisa ou de proibir algo, do que quando eu era jovem só tinha os filhos. Eu falei, não, isso não pode. Não, isso, enquanto você estiver aqui na minha casa, sou eu que mando. Eu tenho Saturno na quarta, né? Então, você vê como é que funcionava esse Saturno, meio assim de chicote. Hoje em dia, eu não faço isso. Por quê? Porque já é um aquário, né? O meu ascendente, meu lado aquariano saiu muito forte. Então, eu prefiro, não, vamos conversar sobre esse assunto. Você não quer me saber o que está acontecendo com você? A gente raciocina mais.
não é? É. E Eu acho também que a eu acho mitologia que fala isso, não é? é, A mitologia não diz que depois que ele foi expulso lá, ele foi isso, levar a Idade do Ouro lá para os isso, romanos, isso. né? Ele era um outro paizão, você entendeu? Mais assim, mais liberal, mais criativo, você entendeu? Sim, Que ajudava sim, mais os humanos. Então tem essa diferença, sim. principalmente de poder, mesmo que a gente não considere o Urano. Que eu acho que atualmente é o que nós estamos precisando para reestruturar o que? A sociedade. Né? Aquela sociedade que foi revolucionada por Urano quando ele foi descoberto e os astrólogos o colocaram como regente de Aquário, pelo lado mais excêntrico, né, que o aquariano muitas vezes tem, que eu falo que tem dois aquários, tem o aquário Saturno e o aquário Urano. E aí, Exatamente. naquela época, teve a Revolução Francesa, depois a Revolução Americana e a Revolução Industrial, que entrou e começou, né? O telefone, as coisas começaram a se conectar. Mas hoje nós precisamos de uma nova revolução social, mais inclusiva. Especialmente, esse é o lado aquário, que eu vejo como sendo uma coisa muito boa, né? Que precisamos realmente fazer. Porque aquário, ele é o signo mais humano do zodíaco, né? E Uhum. eu voltando à história de Beethoven, Beethoven é chamado do músico mais humanitário. Por quê? Porque antes dele, ninguém fazia música pensando em algum acontecimento social. No sentido que ele chegou a fazer sinfonia para o Napoleão, por exemplo, né? Ou seja, um acontecimento social, né? Ele revolucionou a sociedade da época até hoje, né? Revolucionou. E não é à toa que ele foi escolhido, né? A música dele foi escolhida para a comunidade europeia, né? Como sendo o hino que quando eles abrem os congressos, assim, as reuniões da coisa. Eu acho que tem muito a ver com muitos países diferentes se unindo numa causa comum. Então, E já que a gente falou de países, eu vou ter uma listinha aqui, eu acho que eu vou falar uma pesquisa minha opa, fala, sobre fala, os fala. países que têm os países que têm o Sol em Aquário. Eu só vou dar boa noite para Maurício e para o Alexandre Chutkin, que mandou Para um oi para a Maurício, gente. São exato. Tem nossos mais dois colegas aí, Maurício queridos agora. Tem também. Maurício Pedroso, Agora tem dois o Maurício. A gente está falando Alexandre, de nosso aquariano, isso, mas Você tem mais gente veja, chegando. você veja bem que a cidade de Sydney, na Austrália, tem o Sol em Aquário. E Ah, A Federação Árabe também tem o Sol em Aquário. Então, a opa, gente vai ouvir, federação. com a passagem de Júpiter e Saturno, Júpiter e Saturno em Aquário, nós vamos ver a conjunção com o Sol desses países. O São Chile Paulo, também né? tem um. São Hã? Paulo é uma cidade aquariana? São Paulo é 25, é o primeiro decanato. São Paulo tem. Eu peguei os países, não peguei as cidades, mas São Paulo é uma coisa que a gente deve, né? A Ucrânia tem o Sol em Aquário também, e a Constituição do México, né? Do país, a Macedônia, o Japão tem um mapa um dos mapas do Japão tem o Sol em É. Aquário, né? E quando aquele, ai meu Deus, o Ah, ah, Ayatollah Khomeini Comendo. pegou o Irã e fez aquela revolução cultural deles, o Sol estava em Aquário também. Então pode ser que a gente tenha notícias dos ayatollahs e Hum. dessa gestão, porque parece que o Irã, as mulheres não tinham que usar aqueles véus, aquelas coisas todas antes dos ayatollahs. Eu acho que vai ter uma mudança nessa. A Alemanha do Terceiro Reich, olha, você que teve o Sol em Aquário, né? E um dos países, eu acho que a independência do Chile também se deu com o Sol em Aquário. Então, eu peguei só o Sol porque é duvidoso Sim. você dizer onde está a Lua e o ascendente É, dos muito. países. Então, Uhum. eu não mexi nessa parte. O que eu sei, assim, como essa quadratura vai se dar, como a gente viu, é muito importante, tanto para as pessoas que nasceram no primeiro decanato dos signos fixos, eles Sim. vão pegar já Júpiter e Saturno ali, e E pega Urano bem no está começo, né? Bem nos primeiros. Urano tá ali quase mudando de decanato em Touro, né? Isso. Então, as pessoas de Escorpião, por exemplo, ou de Leão,
elas vão sentir essa quadratura por oposição, Sim, né? Ou, né, oposição a Aquário, Leão, ou oposição a Touro e também quadratura. É um sim, grande quadrado T. sim. As pessoas, então você vê aqui, a ONU tem o Sol em Escorpião e vai Uhum. sentir essa quadratura, não é? E Claro. outros países, tá? Então a gente vai ouvir muito aqui falar, tem muitos países africanos na sua independência que têm o Sol em Aquário. Então a gente vai ver muitos desses países que eram colônias, vários. Eu tenho uma lista aqui, mas é grande, não vou falar. Mas Sim. tem, por exemplo, a Rússia, ah, uma, a Espanha do o Juan, como é que é o nome? É o rei, né? O rei Juan, É, que era lá. teve um O que rei foi Juan. embora e isso. Isso, ele tem. Então, ele vai voltar. A Palestina também tem, você vê. é, a- Tem um dos mapas da França, das revoluções da França, que tem. E aí a gente vê Vietnã, tem. A Tem gente uma vai ouvir outra falar pergunta. todo em. Tá, Qual qual a é a pergunta? influência de Júpiter e Saturno em Aquário no mapa do Brasil, que tem um ascendente Aquário? Sim, a gente pode até falar depois um pouquinho do mapa do Brasil, porque na realidade não é bem o foco, mas nós vamos falar um pouquinho mais lá para o final, porque nós vamos deixar surpresas para o final. Mas, na realidade tem, mas ainda não está, no primeiro trimestre, não está ainda no ascendente do país, né? No ascendente que Está na nós casa 12. ainda está na 12, que é lá onde tem a maior confusão. Hospitais, prisões, excluídos, índios, né? Todas essas pessoas que estão fora da sociedade, que estão ao margem da sociedade, são as que estão sendo É, atacadas nesse primeiro trimestre. Uma coisa que eu queria falar também, que eu vejo muito a reconstrução social. Tem pessoas que estão olhando para o ano de 2021 de uma forma só negativa. Não, porque não sei o quê, porque vão nos obrigar a tomar vacina, porque vão nos obrigar a fazer isso. Bom, essa é uma rebeldia uraniana, né? O Urano, se você não explica direitinho o que ele quer, o que ele precisa fazer, ele não faz, né? é. E é Ele é claro muito que racional, né? isso. Urano, Urano e Aquário, é muito racional. Então você tem que Muito. explicar, Tá. não pode mentir, enganar, você tem que Não. mostrar as provas, porque ele respeita a comprovação científica. Isso. Você tem... Então é só uma questão de diálogo e de comunicação. Isso. Então, aí eu pensei assim, pensei numa coisa. É, na realidade, Júpiter ele vai abrir oportunidades, né? Já falando já desse ingresso junto, né? Nem falando só da quadratura, dos dois. Eles estão juntos, vão ficar juntos os primeiros meses, porque depois Júpiter anda rápido, chega até Peixes, aí dá marcha ré Peixes. e ele volta. Mas eles entram juntos, eles mudam, sim, o conceito de que nós estamos juntos e que temos que sair dessa encrenca juntos, né? Então, tá dando para o mundo, pode ser que muita gente fica de fora, sim, vai ter gente que vai continuar a jogar lixo na rua, tem gente que consegue viver daquele jeito, mas eu acho que são as pessoas que depois, você sabe que Saturno, quando ele é desafiado, ele às vezes age com raiva, né? Ele castiga, né? É bem Já que você autoritário, é verdade. já que você é muito rebeldezinho, eu vou te pôr de castigo, né? Então vamos ver o que acontece com essas pessoas. O que eu vejo também é que Júpiter ele está tirando as fronteiras. Tirou as fronteiras, não existem fronteiras. Nem na doença, né? Nem no vírus. Você vê o que ele fez. Porque quando aconteceram a outra SARS, aquela que teve na África, o ebola, não sei o que aconteceu? Ah, estava na África, o outro estava lá não sei aonde, estava limitado isso. Agora, né, teve a vaca louca, teve a gripe aviária, são todas coisas assim. Por que ele se espalhou daquele jeito? Do jeito que ele se espalhou? Tem uma coisa de Netuno, claro, porque ele também tem a ver com os vírus, mas eu acho que Urano está fazendo muito isso, porque Urano já estava agindo, né? E modificando os valores, né? Que aqui tem a lei.
a Vanzilota. Ela está falando que Urano tende a valorizar a coletividade. É verdade. Urano pensa mais no todo do que no indivíduo, né? Às vezes, quando eu sei, porque eu tive na família mãe e irmã aquariana, então eu tenho um exemplo assim claro do como age o aquariano. A gente às vezes ia no supermercado, aí vem uma pessoa com um carrinho, né, velhinha, com uma criancinha em cima, ai, dona, a senhora não podia comprar fralda para mim? Aí minha irmã perguntava, quem é que fez esse filho aí? Então vai pedir para ele. Ou seja, o aquariano, nesse ponto, ele é muito ruim. Ele não tem compassividade. Ele pode falar assim, a minha mãe falava, quando o cara vem te pedir esmola, pergunta para ele se ele quer vir fazer limpeza na tua casa, limpar teus vidros, ou fazer... Não, ele não vai querer. Isso é uma mentalidade aquariana. A aquariana ensina. Ele não dá o peixe. Né? Não é neptuniano na maneira... Porque ele é mais mental, e quem tem a tendência de usar muito a energia, né, e às vezes, infelizmente, em excesso, tem uma congestão mental, uma estafa, né? Então, ele tem emoções, né, como emoções e sentimentos, só que principalmente se a pessoa, né, não tiver a lua ou outro aspecto em signos de água, que é a inteligência emocional, a afetividade ou a emotividade, ele realmente vai pensar numa solução, como você falou, mais lógica, racional, do que compassiva, que é peixes, que é câncer, lua, Netuno, coisa assim, né? Mas então, tem aqui um amigo que fala, não, Adriana mesmo, fala assim, aumento da pandemia tende a fechar mais as fronteiras. Eu não acho que isso vai acontecer muito, porque, na realidade, a pandemia está em mutação agora. Né? Ela está numa fase de mutação. Porque, que a gente queira ou não, as vacinas estão aí e os governos vão tomar providência para vacinar todo mundo. Eu tenho a impressão que a partir do dia 15 de janeiro, que tem 17, né? Que tem é dia 17 de janeiro, que Marte se encontra com Urano, né? Então, provavelmente, já vai ter aquela coisa, vão começar, né, as vacinas, porque já passaram as férias e tudo, vão começar as vacinas. E são meio que impostas. Não podem obrigar, porque Urano está junto, né? E Urano vai se meter nessa história e vai dizer, não, quem é que me obriga a fazer isso, né? Aquela coisa do termo de responsabilidade, que queriam que as pessoas assumissem, né? Porque eu acho que... As fronteiras, no sentido, por exemplo, se está o mundo inteiro lutando contra uma pandemia, a fronteira da ciência é que não existe. Todo mundo trocando informação. Né? Porque não tem ninguém fora do barco. Então, eu acho que a fronteira... Agora, as fronteiras limites, né? Assim, chama as fronteiras secas, as fronteiras... Né? Ou os aeroportos, aí isso é uma questão Mas é controle. Coisa sanitária, um controle sanitário, Mas na primeira vez erraram, agora eles vão tentar. Quando aconteceram as Torres Gêmeas, a gente tinha controle. Eu me lembro que eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha uma roupa que tinha um zíper que era de metal. E eu não conseguia passava e apitava aquele negócio. Eu comecei, tira sapato, tira isso, tira aquilo, até a hora que eu tirei a malha. E a malha tinha um zíper de metal. Quer dizer, era um controle, além de tudo, era bem humilhante, né? Porque parecia que eu estava levando ao Kennedy de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas são limitações, normalmente são reações a algo grave que está ameaçando você. Aí entra a reação saturnina, né? Já que eu me senti ameaçado, então eu vou pôr limite. Então, isso também vai acontecer. Agora, fala um pouquinho desse Urano em Touro. Olha, é assim, o que me chamou a atenção é que Urano é esse planeta progressista, vamos dizer assim, né? Futurista, progressista, ele está transitando num signo que é mais tradicional, você entendeu? E mais conservador. E Saturno, que é um planeta conservador e tradicional, vai transitar
num signo progressista. Então, eu acho que nós vamos ter sentimentos, pensamentos, desejos e ver situações no mundo e na sociedade, na notícia, que vão ser contraditórios, tipo, não faz Vem sentido, conflitos. porque, sabe, esse conflito do moderno É, com o tradicional, você entendeu? Do novo e do antigo. Quer dizer, será que vale a pena conservar tudo ou a gente pode fazer algumas adaptações? Porque o Urano gosta de fazer reformas, reformar, né? é o evocador Então, nato. o que eu fico triste é saber assim que a gente, principalmente quando a gente tem convivência com pessoas que são tem muitos planetas pessoais em signos fixos, a gente vê a resistência à mudança, entendeu? A marcar, se fincar o pé numa posição e demanda muita energia, muito tato, muita psicologia para conversar que o melhor realmente é ceder um pouco. Porque se o Urano fica brigando num lado, Saturno no outro, Touro e Aquário, a gente vai vivenciar extremos, que não é bom para ninguém, Não, claro, extremos em claro. tudo, nas questões sociais. Então, infelizmente, sabe o que eu lembro? Eu vou falar depois um pouco sobre o que tenho observado desde o ingresso de Urano em Touro, mas eu lembro que muitos anos atrás, é, é, Saturno fez oposição a Urano na época do Orkut. E era uma briga tão grande você entendeu? Dos astrólogos modernos, dos astrólogos mais tradicionais, quem tem É, razão, quem não tem, presta, não presta, quer dizer, não levou a nada. Algumas amizades se salvaram. Então, isso é o Júpiter, como ele é benéfico e anda rápido, quando ele passa em Câncer, em Peixes e Sagitário, é, ele consegue fazer uma garimpada e no meio dessa confusão, né? Porque você é tudo, né? O Júpiter ele se sente à vontade não em signos fixos, é signo mutável e cardinal que é Câncer. claro. Então ele consegue criar diálogo entre as pessoas e é isso que eu estou rezando, principalmente quando ele entrar, botar o pezinho em Peixes, eu acho que ele vai dar um pouco de compaixão e você entendeu? É, E para as pessoas, porque senão vai ficar muito difícil. O Urano em Touro, por exemplo, ele está e vai ser cobrado agora, né? Porque toda vez Saturno, que é o mais rápido que Urano, ele vai confrontar em quadratura Urano em Touro. Urano. É o Então, Saturno que se aproxima, que vai lá é uma brigar. Saturno que se É, aproxima. Então, e ele vai cobrar. Ele vai cobrar toda aquela promessa liberal e aquela promessa de reformas que Urano estava querendo fazer, e Urano não terminou, porque ele ainda está passando do primeiro decanato, ele ainda tem mais uns anos para é. ficar, anos para ficar Ele em Touro. fica 8 anos, né? Em geral, 9 anos. Acho que Urano, acho que é 7, se eu não me engano. Mas é 12 mais ou vezes menos. 7. É, 3, isso, mais ou menos fica isso, 8. 7. Né? É. Então, 7. E então interessante que eu vi hoje, a gente está falando do signo, eu vi hoje, ah, não tinha notado que o Saturno esteve em Aquário há 26 anos atrás, não foi há 30 nem 28. tá Né, vendo? preciso confirmar. 26 é muito um período Muito curto. curto que ele fez. O que eu queria falar para as pessoas aí também, por exemplo, que não conhecem muito os ciclos dos planetas, que prestassem atenção o que aconteceu na vida delas há mais ou menos 26, 25 anos Né? atrás, mais ou É. menos, Entre porque o 25 e Saturno, 27, né? entre 25 e Tá. 27 anos atrás, o que aconteceu na área do mapa delas, onde está Aquário, porque o Saturno Claro. passou lá, Passou né? lá. Sim. O Saturno passou lá e principalmente na época de fevereiro estava Sol e Saturno em Aquário, há 25, 26, E, 27 anos atrás. Então, as pessoas pensam assim, mais ou menos em fevereiro, que era no Carnaval, quer dizer, o que aconteceu na vida dessas pessoas? Porque dá uma descrição, mais ou menos, não é igual, mas o que pode acontecer, porque ele vai estar atuando dentro da casa onde ele teve um ciclo atrás. Para uhum, muita gente, foi na infância, né? Por exemplo, sim, quem vai fazer 30 anos agora, 28, 29, 30 anos agora, vai ter um retorno de Saturno em algum sim. momento em Aquário. Né? E quem está fazendo 58 a 60 anos agora, o ano que vem, também O está fazendo segundo. o segundo retorno. Né? Então é muito Sim. importante esse trânsito em Aquário, porque é a posição natal dessas gerações. Quem tem. Né? E hoje mesmo você vê quantos artistas estão chegando aos 90 anos, então quem tem mais ou menos 90 anos está pegando o terceiro retorno de Saturno em Aquário. Eu acho que isso é muito importante.
Agora, eu estava pensando que essas semanas eu tenho visto muito o taurino ou escorpiniano em crise. Especialmente aquelas pessoas que nasceram entre 1970 e 80, ou seja, quando Urano estava em Escorpião, né? Foi a liberação sexual, na realidade, né? E elas estão pegando essa oposição do Saturno. E como são dois signos fixos que gostam de manter aquilo que conquistaram, manter sob controle, estão sentados num lugar que está começando a dar tremor de terra. Eles estão apavorados. Como que você... Não estou controlando isso, né? Hoje... É porque é questão do controle, né? Questão do controle. Questão de Porque controle. Então é mais psicológico do... Não tem controle de nada. Não tem controle é mais de nada. mais psicológico do que astrológico. Porque essas pessoas que ficarem desesperadas, se elas têm uma fé positiva forte, se elas fazem yoga, se fazem terapia, elas vão saber, não vai evitar o medo, mas vão saber lidar com o medo de uma forma mais consciente, mais madura, né? Eu cheguei à conclusão disso, né? O nosso trabalho astrológico, que às vezes é feito em uma ou duas sessões, né? Diferentemente de outros profissionais da área de ajuda, é que em uma ou duas sessões a gente... Camila também está aí. Camila, a querida. Eu gostaria... Oi, Camila. Pode fazer pergunta, viu, gente? Então, aí, veja bem, essa coisa desse pessoal de Touro e Escorpião, claro que vai pegar do outro lado a quadratura, né? Pega o Leão e o Aquário. Escorpião. São todos signos fixos, né? Signos fixos, né? Então, aí eu penso assim, acho que o Touro vai ter que levantar do sofá, porque o sofá vai começar a tremer. A casa vai desmoronar. Mas isso não é de hoje, foi quando o Urano entrou em Touro, né? Porque eu falo assim, que Urano é assim, ou você muda com as boas, ou você muda com as ruins, né? Você muda. Hoje eu estava vendo que no Chile está tendo um monte de terremotos, não só esse que foi ocasionado, até foi uma coincidência com essa lua, né? Com esse eclipse. Com eclipse, Mas parece que o estreito, né? Aquele estreito onde passa lá embaixo, está aumentando a uma velocidade maior do que eles esperavam, porque tem tremores, centenas de tremores por dia. O que? A rachadura? Está abrindo. E na África também, você já ouviu isso? Viu aquela rachadura no meio da África? Eu acho que são coisas uranianas, né? Uma acomodação para a gente voltar a chacoalhar um pouco essas pessoas, né? Chacoalhar um pouco todo mundo, na realidade. Porém, quem fala brinca não, entrou a Elizabeth também. Oi, Elizabeth. Ela estava fazendo as nossas constelações, mas eu vou fazer mais tarde, tá? Das luzes do Hanukkah. Bom, e aí eu vejo isso, que as pessoas que são de signo fixo têm muito medo dessas chacoalhadas, né? Que a vida está dando. Porém, olha, quando teve... parece que a quantidade de mortos a qual a gente chegou é igual às mortes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu li isso em algum lugar. Isso quer dizer o quê? Que depois de uma guerra, você enterra os mortos, pega os cacos e começa a reconstruir. Né? A Itália teve a ajuda dos Estados Unidos para renascer. E foi um período muito próspero depois, né? Uns 10 anos, né? Depois, nos 50, 60, começou a era industrial da Itália, que estava numa miséria danada. E, além de tudo, destruída pela guerra. Então, eu vejo que isso é o que vai acontecer com a gente, com os nossos países, dependendo do mapa de cada país, tá? Porque tem a ver com os dirigentes, com, sei lá, política, etc. Mas tem muito a ver com a população. E eu vejo que, como o Brasil tem a Lua em conjunção com Júpiter, o brasileiro vai se adaptar com facilidade às novas coisas.
um pouco rebelde, né? Porque você sabe que Júpiter ele não gosta de limitações, mas em compensação, ele tem essa facilidade de adaptação, e isso é uma coisa boa, né? O brasileiro, ele é criativo por natureza, né? O Brasil, independência, tem um ascendente aquário, né? Mas é como dizia a Maria Rita antes, o que é que vai acontecer? Por enquanto está na 12, está lá. E na casa 2 do Brasil, o que é que nós temos? Netuno fazendo as confusões com dinheiro, sei lá quanto dinheiro foi roubado com essa pandemia, a gente nem imagina, né? E vai continuar, né? E Plutão natal está lá também. Que não se conhecia quando foi declarada a independência, né? Exatamente. Ele está se revelando agora, né? Como nos Estados Unidos, está tendo retorno de Plutão. A gente tem que ficar de olho nos Estados Unidos, porque já é apesar de serem signos diferentes, já é uma prévia, né? Você sabe que tem aqui, ó, quem é o nome dela? Ale, deve ser a Alessandra, a Vanzilota. A Levanzilota, então. Ela perguntou quais os signos terão mais facilidades com essa conjuntura. Eu preparei aqui o material, não sei se vai dar. Se não der tempo, mas se não tiver tempo, depois ele está escrito, eu vou passar para a internet. Ainda não está dando. Mesmo que tivesse só 1 hora, ainda falta 15 minutos quase. Não, agora ele só permite mais de 1 hora. Mas, enfim, só começando a responder por ela, assim, como, por exemplo, a gente está falando de o Saturno, ele vai fazer esse desafio de Urano, mas o Júpiter vai estar passando ali também no Aquário, então a gente tem, eu acho que eles vão protagonizar bem esse Júpiter, Saturno e Urano. Então, como, sem falar no signo de Urano, que já está ali há algum tempo, fazendo quem tem touro na casa astrológica. Sim, sim. Né? Por exemplo, o Saturno e o Júpiter vão estar no signo de ar. Então, os outros signos de ar, né? Alessandra. Então, Júpiter e Saturno entrando juntos, depois transitando cada um na sua velocidade, o signo de Aquário, isso vai ter mais facilidade Libra e Gêmeos, que vão receber, quem tem Sol ou Lua ascendente, vão receber o trígono. O trígono, né? Um trígono de Júpiter e Saturno em Aquário, Libra e Gêmeos. E depois, por sextil, porque também Aquário e os signos de ar, eles se dão bem, eles são harmônicos com signos de fogo. E fogo. Né? Então, especialmente Sagitário e Áries fazem sextil com Aquário. Então, esse trânsito de Júpiter e de Saturno em Aquário vai dar uma forcinha para quem tem Sol, Ascendente, Lua em Sagitário e em Áries. Não significa. Leão é o oposto, então é um dos signos que vai ter uma oposição. Então, fica um aspecto mais assim eu não colocaria, não é porque é fogo, mas eu não colocaria na facilidade. Então, né? Leão, fogo, oposição a Aquário. Ou seja, tem mais capacidade de superar as coisas, não fica sentado esperando, né? Porque esse grande fogo... Principalmente que é Sol, né? Sol e Leão, eles não gostam muito dos ideais aquarianos, porque aquariano é o homem comum, né? Os plebeus lá, enquanto tinha nos feudos, os reis estavam em Leão, e os plebeus estavam em volta no feudo lá, tendo que servir. Então, o Aquário não gosta muito de monarquia, desse aspecto. Né? O Aquário ele é muito humanista, porque é inclusive a figura de um homem. Então ele valoriza, você entendeu? A integridade humana, os valores humanos. Por isso que eu gosto do mito de Prometeu, que roubou lá dos deuses e foi levar para os homens. Eu sonho muito em relação com Urano ou Prometeu. Né? Não é? É um mito. Né? Para tirar aquele domínio que era o domínio dos deuses e com os mortais. E aí ele pegou e foi punido, né? Foi punido. Punido, né? Mas a humanidade lhe deve muito, né? Deve muito a esse mito, não é? Você sabe um outro mito também de Aquário que eu gosto muito? Que é a própria figura do aguadeiro, é o Ganímedes, ou Ganimedes. Né? Sim. Ele é o humano que foi levado aos céus para servir aos deuses. Sim. Ele derramava aquela água, né? Ele derramava
néctar para eles beberem, ele derramava, enchia a piscina para eles tomarem banho, mas dizem também que ele que espalhou aquela energia, né, aquelas ondas elétricas, aquela energia cósmica, né? E ele era um servidor, ele era um humano entre os deuses. Então, eu gosto muito desse mito do aguadeiro para o signo de Aquário. Né? Então, uma coisa também que eu tenho visto, especialmente eixo, touro, escórpio, né? É aquela coisa do dinheiro. Porque, na realidade, nós estamos vendo o dinheiro virtual, né? Todo mundo faz compra pela internet, isso começou já, teve os bitcoins, primeiras compras que primeiro cartão, não preciso mais sair com dinheiro, tem o cartão do banco, e vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco, hoje eu vi que a Suécia vai abolir, a partir do dia 1º de janeiro, não terá mais moedas, não tem mais dinheiro. Então só cartão, acho que é a Suécia. Por outro lado, quando eu sou muito saturnino, Grazi, eu fico muito com o pé atrás com essa história dos criptomoedas, Bitcoin, Pix, vai dar muita confusão até que se acerte, porque é uma coisa irreal, né? O dinheiro não existe, a matéria, que é tão querida de touro. Banco que não tem agência na rua e que você não tem o que falar. E aí, quando você liga, fala com o robô. E você fala, será que não tem ninguém, não tem ser humano do outro lado? Isso te dá um medo, né? Tem muitas lojas, inclusive, que já estavam fazendo compras assim, né? Que você comprava tudo sozinho, depois você passa numa máquina e paga com o cartão, acabou. Não tem mais nem ser humano. Você sabe, perigoso. É perigoso. Agora, eu morei 18 anos nos Estados Unidos, um pouco na Flórida, um pouco em Boston. Então, eu já me acostumei a isso, que você entrava na loja, não tinha atendente, você fazia a compra e você mesmo lá pagava. Você vai no poste, tem aquela caixinha de jornal, você põe a moedinha, abre, você pega um jornal para você pode roubar 10 também. Você entendeu? Quer dizer, naquela época não tinha nem a câmera filmando. Então as pessoas começam a desenvolver um respeito social. No Japão também é assim. Você entendeu? Então você entra em lojas, você liga para lugares, às vezes tem uma ou outra pessoa para atender, porque a mão de obra é muito cara. Então eles estão reduzindo. Você vê o pessoal, até senhoras, aprenderam a colocar chegar no posto de gasolina, é uma senhora bem vestida como você que vai colocar. Tem que pegar a gasolina sozinha. É a lua em Aquário dos Estados Unidos. A mulher vai lá e ela se vira. Você entendeu, professor? Eu acho que vejo também que para bolsa, né? Bolsa de valores, né? Muitas oscilações, muitas brigas dos conservadores contra essas empresas novas que surgem e que são pessoas que montam corretoras da noite para o dia, né? E que de repente estouram, né? Pessoas que trabalhavam em bancos que eu estou falando, bancos reais, aqueles que têm a agência, né, na rua, não vamos falar nome, e de repente os rapazes jovens, né, falem, vamos nos juntar e vamos fazer um escritóriozinho com 4 pessoas é suficiente para movimentar um monte de dinheiro, né? E eles movimentam através da internet. Por quê? Porque está lá o Urano dando essa conexão. Eu falo que Urano, para mim, é como 2 antenas parabólicas aqui em cima, entendeu? Que se conectam através dos satélites. Então, né, eu sei que tem outro sentido, tem o Hertz, né? Tem um sentido, digamos, esotérico. Mas Urano está antenado mesmo. Porque parece a Terra, a cruz em cima, né? E depois tem as 2 anteninhas, assim, né? Então, parece aquelas antenas parabólicas que quem tem aquelas casas mais antigas na Europa, a gente vê muito, né? Põe no terreno para captar a TV a cabo, coisa assim, né? Então, eu vejo Urano nessa forma. Então, mesmo nesse período de restrição, que é uma restrição saturnina, que está pegando feio agora, né? Porque estão querendo voltar atrás, né? Até o início do ano, eu acho que antes do dia 15 de janeiro isso não vai estar solucionado. Mas nós temos a internet. E isso faz com que a gente tenha as pessoas perto, mesmo que não seja... Eu não falo que é isolamento social, é isolamento físico, né? Mas eu estou fazendo amizade com muito mais pessoas, tenho clientes muito mais espalhados pelo mundo graças a esse Urano. Exatamente. Então,
formas novas de ganhar dinheiro, inovar pela internet, isso foi uma obrigação que o Urano fez com a gente, né? Principalmente nós, os jovens não, porque os jovens já nasceram com isso, né? Se você falar com uma pessoa de 15 anos, que na sua época você discava de São Paulo para o Rio, e você precisava falar para telefonista, preciso ligar no Rio, e levava 3 horas para ela te chamar de volta, né? Eu me lembro quando eu estava no Brasil, foi antes de casar, e depois eu fui morar na França, mas mesmo assim lá também, né? Era tudo complicado. Você tinha que ir num telefone público para botar aquelas moedinhas, né, de metal para poder telefonar para o Brasil, né? Hoje em dia, e o isolamento, eu que morei fora, era muito grande. A saudade que você tinha com os pais, com as pessoas queridas, era muito forte. Hoje em dia, eu não conheço pessoas que não tenham um filho que mora fora, um sobrinho, né, alguém da família. E você, minha sobrinha mora na Austrália, outro mora não sei onde. Isso, mas te conecta. Você sabe se tiveram filho, se não tiveram filho, se estão bem, se vão mudar de casa, não é? Antigamente não acontecia isso. Eu não estou falando de... Eu não sou tão velha assim, não cheguei aos 80 ainda. Mas, sabe, era uma carta para chegar da França para o Brasil, levava 15 dias. Isso que você está falando, assim, essa obsolescência, como as coisas estão ficando obsoletas, você vê Rápido! nas últimas décadas, rápido. Todo mundo achava que aquela câmera automática, aquela que não tinha mais filme, que era novidade, ela já foi embora. Agora o celular tomou o lugar dela. Você entendeu? Então, né, o fax, que era o máximo, o fax era uma máquina que você se conectava, pronto, foi embora. Agora, uma coisa que você falou, eu vi tanto Saturno quanto Urano e Touro e tudo isso, Capricórnio que está saindo, e Urano, eles gostam muito de engenharia e de arquitetura. Sim. E vai ter uma mudança muito grande no planeta inteiro, na engenharia e na arquitetura, primeiro, porque toda casa e apartamento, quando você vê agora, não vai ser casa com 3 quartos, vai ser casa com 2 quartos e um home office. Vai ter que ter home office na planta de todas as construções daqui por diante, porque as pessoas não vão mais pegar o carro, viajar na estrada para... Você também fez a pausa, mas eu continuei falando. O que eu quis dizer é que toda casa vai ter um home office agora. Está me ouvindo? Fala de novo porque travou, fala. Você congelou para mim um pouquinho, mas vamos ver, o pessoal que está assistindo a gente, está todo mundo ouvindo a Graziella e bem, é porque às vezes a Grazi congela para mim, às vezes eu congelo para a Grazi. Tá tudo bem? Acho que sim. Grazi? O que eu falei que as casas e os apartamentos vão ter que ter um home office agora. Não sei. Você ouviu? De agora em diante, a engenharia e a arquitetura vai ter que planejar home office. Você ouviu o que eu falei sobre home office? Grazi. Maurício, escreve aí para mim. Digita aí para a Grazi ver. Quem travou, Lúcia? Eu, ela ou ambos? A minha conexão tá boa. Vamos ver. Eu estou te ouvindo congelada, mas eu estou ouvindo você. Então, mas aconteceu isso, lembra, na nossa live? É sempre nesse horário. Deve ser alguma coisa, ou do prédio, eu preciso falar com a Vivo. Deve ser do prédio, porque deve sobrecarregar você.
Não sei, alguma coisa aqui no prédio. Grazi, você ouviu o que eu falei? Dia Vivo de Santos não é muito. Tem que ser amigo de Urano e de Aquário, porque senão dá esses gritos. Nossa, nem fala. Grazi, eu tenho vou te fazer uma... Urano em Gêmeos. Eu tenho Urano bem com meu Sol e Mercúrio, então eu já fico, mesmo retrógrado, eu fico feliz. Grazi, vou te perguntar, você ouviu o que eu falei sobre home office nas novas plantas de arquitetura e engenharia? Ouviu, né? Falou. Porque as pessoas não vão agora, as pessoas não vão agora se deslocar tanto e as empresas não vão querer, gostaram tanto do trabalho do home office. Agora, uma nova legislação tem que surgir, porque se não for regulamentado, vai ter muito abuso. Por isso, você entendeu? O Saturno ele vai atrás, ele cobra o abuso, mas em termos de relações eu já vi muito familiares, né? Filhos e filhas traumatizados por pai e por mãe, eu vi muita influência de Saturno como um abuso de autoridade, infelizmente. Mas também ele, junto com Júpiter, Júpiter e Saturno, eles vão atrás coibir abusos em termos sociais. Eu acho que vai ter um avanço dos direitos humanos em termos dos abusos que estão acontecendo. São mais legislações, né? Eu acredito nisso. E mudanças na arquitetura, alguém falou no urbanismo, por causa disso. A gente vai ter que ter uma outra vida social. E vai ter muita vida econômica, sabe por quê? Porque eu acho assim, cada vez mais nós vamos ter dinheiro virtual, né? E se é o dinheiro virtual, em quem você vai reclamar se esse dinheiro sumir? Então, esse é o meu lado do Saturno, né? Que está perguntando. Eu tenho Saturno. Então, você fala assim, mas tudo bem, mas será que tem regra para isso? Surgem bancos de um dia para o outro e manda dinheiro para fora, né? E não sei o quê. E aí você fala assim, mas e depois? Você vai reclamar com Reclama quem? para o Papa. Quando você reclama, entra aquele... vai reclamar com o Papa. Não, falando com o Papa, né? Não, aí as pessoas vão aprender a lidar com seus eleitos. Todo mundo vai ter que reclamar para o seu vereador, seu deputado estadual, seu deputado federal e seu senador, porque são eles que vão fazer as leis para coibir isso. Isso. Né? Alguém perguntou aqui como é que vai ser para canceriano. Posso falar o que eu escrevi? Ou a gente pode entrar? Claro. Você me ajuda? Melhorou? Fazer isso agora? Totalmente, melhorou agora. Né? Então, eu vou falando aqui, você vai me ajudando aí, tá? Que eu fiz assim. Esse trânsito, então a gente sabe que Júpiter vai passar por ali, em Aquário, onde as pessoas têm Aquário na casa. E pessoas que têm Saturno vão sentir ali um pouco mais longe, que ele vai ficar até os primeiros meses de 2023, Saturno fica em Aquário. Então a gente divide, vai ficar mais ou menos quase 10 meses ou menos, um pouco, em cada decanato. Então, as pessoas é importante saberem dos decanatos também. E Urano ainda vai ficar anos ali em Touro. Tá? Então, por exemplo, para quem tem um ascendente em Câncer, né, ou o Sol no primeiro decanato de Câncer, o Saturno em Aquário vai estar transitando pela casa 8. Né? Isso. Então, na casa 8. A casa 8... eu coloquei, uma das coisas que a gente fala assim, que eu acho muito importante realmente são as dívidas, porque a 8 é a oposição a 2. A 2 é o nosso dinheiro, né? É o que a gente tem como crédito. E a casa 8 é o débito. Então, são os impostos, né? São a declaração de renda, são as heranças que tiverem dentro da família, as questões, né? Contas conjuntas com sócios ou com cônjuge, né? Os recursos também que a gente tem junto com as outras pessoas, quando todo mundo junta, faz uma vaquinha, as despesas. Então, é muito importante, por oposição a Capricórnio, da onde ainda vai estar o Plutão, as pessoas têm que tomar bastante cuidado com as finanças e as dívidas em geral. De maneira geral vai ter, né? Todo mundo, porque touro é touro. É aquilo que você tem, valoriza, e aquele dinheirinho que você quer para te dar o conforto é aquilo que você deseja na tua vida. Tem uma moça aqui que eu não sei, é J.A. Carvalho, não sei qual é o primeiro nome, que fala sobre o Papa Francisco, sendo ele sagitariano com a lua em Aquário. O ascendente em Câncer. Sabemos. Ele está no aniversário hoje, junto com Beethoven. Isso.
E Então, eu você já fiz vê uma que oração foi para ele. sob a influência dessa eclipse solar que pegou o Chile e a Argentina. Argentina, é? E A pega o sol do Argentina já Papa. teve a perda do Maradona, que foi recente, provavelmente já dentro desse âmbito, né, daqueles graus que o eclipse tem, que faz, e eu não sei, eu rezaria muito para o Papa Francisco. Tá? É. Rezaria muito. Ele tem o signo, ele tem o signo lunar em Aquário, como eu não estou lembrado disso agora, mas realmente várias pessoas que têm o signo lunar ou o ascendente em Aquário vai sentir essa cobrança de Saturno, vai ter oportunidades mistas, porque Júpiter também vai ficar ali pelo menos alguns meses esse ano. E então, vamos ver, e os aquarianos em geral, Saturno, né, quem já está sentindo a quadratura de Urano em torno, já estão sentindo faz tempo isso, essas provocações, né? Que mais? Vamos falar de outros signos? Para Eu outros acho signos? que o leão também vai sofrer, né? Os leoninos, especialmente do primeiro decanato, vão sofrer muito esse impacto desse Júpiter e Saturno em É, oposição. Talvez com algumas oportunidades, mas vão ter que sair daquele trono onde eles estão isso, sentados. porque os leoninos vão pegar oposição. A oposição pode ser complementar, tipo assim, você tem o açúcar, eu tenho a farinha, vamos fazer um bolo. Ou então pode E ser uma, uma oposição de confronto, né? Mas o Saturno na casa 7, né, em Aquário, em oposição a Leão, vai exigir responsabilidade das pessoas para honrar os seus contratos, honrar os relacionamentos com parcerias, com cônjuges, né? Em um relacionamento em geral, mais compromisso, né? Mais compromisso, coisa que o aquariano na casa 7 gosta mais de liberdade, mas o Saturno vai cobrar mais compromisso de Leão aí nessa casa, né? Da casa 7. Mas oportunidades vão vir também por causa de Júpiter passando por aí. Um outro que eu acho aqui, olha, eu vou pegar Virgem que vem logo depois de Leão, tá? Essa também eles vão ter bastante cuidado com as responsabilidades cotidianas, tanto com relação ao trabalho, à rotina, trabalho. à saúde, né? Porque a casa, Aquário é a casa 6, quer dizer, serve, mexe bem com a saúde física e a saúde da pessoa, doenças, né? Os animais domésticos das pessoas, né? Então as pessoas vão ter que fazer mais check-ups, cuidar mais da sua alimentação, né? Tudo aquilo que faz O que parte da saúde. isso já, mas o próprio virginiano, ele já é assim, né? Bem cuidadoso com o alimento, com essas coisas assim. Então, Aham, ele vai aham. tirar de letra. E o que eu estava vendo em 1º de janeiro, né? Quando entrar mesmo, quando entrar esse ano, né? 2021. Eu olhei 2021 e coloquei 1º de janeiro, Brasília, 01 minuto, né? O que vai acontecer? Né? O ascendente deu um mapa com um ascendente em Libra, né? O que é legal, de uma certa forma, né? Porque entra o Libra, fala, bom, estamos juntos, né? Estamos juntos, É. vamos olhar para todos e não só Parcerias. para mim. Gosta de ver isso, gosta de ver Só que parcerias. o Marte desse mapa está na 7. Então, ainda vai ter muita crítica, muita oposição, muita briga, né? Vinda de fora. Podem ser os outros países, podem ser Pode os ser países que têm outros países. fronteiras, né? Pode precisar de botar o exército lá, né? Porque é mar. Tem muitos aspectos aí que mostram realmente é, essas influências e influências de Marte, como você falou, né, militares.
Deu para me ver? Sim? Deu para ouvir? É, Tinha agora travado, mas sim. agora voltou, né? Tá travando um pouco. Uhum. Então, o que você falou a Como é última que você vez está aí que vendo eu perdi? a lua em Leão? É, não, como é que você está vendo a lua em Leão no dia primeiro, às 0 horas, em oposição a Júpiter e Saturno? Como é que o povo vai reagir contra essa restrição, que é a restrição de não fazer aglomerações, não fazer festa, não, você entendeu? Que o leão é a Uhum. festa, né? O leão é a festa de fim de ano, não é? Eu tô vendo, Adriana. Isso mesmo, tá travando assim. É coisa assim. Talvez a Então, eu internet acho sobre. que é interessante porque Fala. A Lua em oposição a Júpiter é É, essa. o aspecto oposto de conjunção Lua-Júpiter no Brasil, na independência do Brasil. Eu acho que as pessoas vão entrar, vai ter movimento, né, popular de Lua, entrando na justiça, cobrando da justiça de Júpiter é, aquilo que eles acham que é injusto, que não é de direito, seja contra ou a favor das medidas restritivas, você entendeu? E, então, essas coisas assim. E pode ser também contra, porque a quadratura pega Marte, contra essa vacinação, a vacina, que pode falar, eu não vou tomar, eu não tenho obrigação de tomar, entendeu? Eu acho que pode ter um movimento assim, né? Não, Especialmente é com, em janeiro. por isso que eu falei para você, essa questão da vacina e outras coisas que virão vão ser bem contraditórias, não vão fazer sentido nenhum, porque vai ter essa confusão de Saturno e Júpiter, né? Quer dizer, mais Saturno que é conservador num signo progressista e Urano progressista num signo conservador. Então a gente vai ver pessoas progressistas e conservadoras brigando pela mesma coisa, falando a mesma coisa de modo diferente, vai ser muito confuso, né? E quem sofre mais são as pessoas que não têm acesso à informação como nós temos, né? Principalmente crianças ou Entendi. adolescentes, ou pessoas que só pegam notícia, entendeu, filtrada pela internet, coisas assim, não vão buscar realmente na fonte verdadeiras informações, entendeu? Infelizmente, então vai dar uma dor de cabeça muito grande para advogados, vai dar dor de cabeça para jornalistas que vão tentar explicar, Opa, né? Não sei. Vai deixar saia, tá. muitos políticos de saia curta, porque eles vão ser pegos assim, em contradições. Infelizmente, nós vamos ter muitas contradições. Sabe, tipo assim, não tem dinheiro para isso. Quando você vê, tem um monte de dinheiro para outra coisa que não é tão importante. Entendeu? E as pessoas falavam assim, porque tudo que envolve Urano, né, é uma forma dele se rebelar, né, não é muito característica de Aquário, mas é assim, passivo-agressivo, né? Agressão passiva. Então diz que vai fazer e não faz, né? Promete, mas não cumpre. E ele assim, o inesperado, aquilo que era esperado, aquilo que não era esperado não acontece. Urano rege Né? os satélites Saturno, enfim. também, né? E aí o Saturno pega. Mercúrio está em. Fake news. Mercúrio está aí. Mas Urano é que É, rege os satélites, né? Então, os satélites e toda é. essa, E você essa vê, tecnologia de vanguarda tem a influência Urano. E está travando tem. direto, né? Você Isso vê, daí não é Grazi, só com a gente, né? Está travando direto. Mas por quê? Porque está todo mundo usando, todo mundo descobriu, né? está Mas sobrecarregando a pode banda larga, ocorrer é. limitações nisso também, né? Quer dizer, vai haver Pois países que está. vão colocar leis. É a campanha de desinformação. Isso é uma política internacional. Então,
Travou, é. Lúcia Deu para você travou, ouvir o que eu travou falei? ela. Não, não ouvi, não ouvi, Grazi, Às estava vezes travado. a imagem. Então, eu falei que a gente podia marcar, mas aí dessa vez é você que me convida, entre Natal e fim de ano, para olhar só o mapa do Brasil. O que você acha? Tá bom, acho uma Tá boa bom? ideia. Então, tá, entre o Natal e o Ano Novo a gente faz isso? É. Eu acho que o pessoal vai gostar, porque aí a gente vai ver casa por casa, significado dos planetas, aí tudo meio mundial, né? Na parte de mundial. Na Mundial. Tá bom. Eu tinha até perguntado se tem alguém dos outros signos. Isso. É, e eu chamo lá na minha plataforma que vai direto para o YouTube. Se você consegue, porque aí a gente já, eu sei, tem volta, vai e volta, então. Eu acho que uma hora aqui tá bom. Né, agora tá, o pessoal já está cansadinho, eu acho. Né? Vamos marcar isso para um outro momento. E as pessoas entram em É, contato com vamos a sim. gente, né? Podem mandar aqui as perguntas ou no nosso site, né? Facebook, aqui nas redes sociais, enfim, site, né? Que você As redes sociais, todo mundo sabe, conhece. A sua rede é a minha rede. Aqui no Instagram, né? A minha rede no Instagram é Nando Guimarães, ZOD. meu canal Então, do quem YouTube, quiser, né? ó, depois eu passo a lista que eu fiz com os 12 signos e posso passar em anexo para as pessoas que vieram aqui prestigiar a gente. Eu posso passar a parte escrita. E vou passar uma cópia para você também, tá? Dessa parte Isso, pessoal. Acho que vou até publicar no Facebook. isso. Obrigada. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Estamos vendo assim nossos colegas. Alguns falaram, Maurício, o Alexandre se manifestou, nossos colegas, os seus convidados também, eu agradeço, desejo boas festas, Adriana. Obrigado, Adriana. Os meus convidados também, eu agradeço, Lu.